Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta novidade, pelos lados da Toca da Raposa 2, Gabigol, muito próximo aí de um acordo com o Santos, vamos trazer detalhes sobre isso, falar um pouco mais sobre a negociação com Gerson, mais uma proposta que veio do Flamengo, interessado em Caio Jorge, Chico da Costa, centroavante ex-Mirassol, que pertence ao Cerro Porteño. Negociação realmente avançou. Vai ser jogador do Cruzeiro? Temos que aguardar mais um tempo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Mais uma vez, feliz 2026 aí para todo mundo, para quem nos acompanha aqui na Samuca TV. Deixa eu começar com uma informação que a gente trouxe mais cedo, dentro do Central da Toca. Primeiro que o Cruzeiro anunciou a contratação do Matheus Cunha, goleiro ex-Flamengo. Ele tinha assinado o pré-contrato, já esteve na Toca da Raposa 2, se apresenta para iniciar os trabalhos nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, e começa a trabalhar aí com o técnico Tite, goleiro Matheus Cunha. O Matheus Cunha será o reserva imediato do Cássio, tem ainda o Otávio. E o Léo Aragão, a gente trouxe a negociação, ele acabou sendo emprestado para a equipe do Avaí. Mas a informação que eu tinha falado é que o Cruzeiro contratou o Hamilton Correia. Ele vai assumir uma função de gerente operacional no Cruzeiro a partir do ano que vem, com o calendário aí mais apertado, né, em termos de Copa Libertadores. O Cruzeiro viu a necessidade de reforçar este setor de logística e aí ele vai atuar ali com o Estevão Souza, que é o supervisor. E o Hamilton até já se despediu do Corinthians, ele estava no Corinthians, é um profissional que trabalhou aí por muito tempo na seleção brasileira e trabalhou inclusive com o Tite, né? E agora vem para reforçar aí a parte interna do Cruzeiro, né? O staff do Cruzeiro. Então tá aí a informação sobre o Hamilton Correia, agora gerente aí nesse cargo, né, de operações no Cruzeiro. Gerente operacional é o cargo que ele terá no Cruzeiro. Temos algumas informações importantes, porque inclusive está aqui na Samuca TV, a nossa Tainara Amaral do Central da Toca, ela conversou com duas pessoas importantes que já estão em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos nesta sexta-feira. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Tem uma exclusivaça com ele aqui na Samuca TV, quem não acompanhou pode acompanhar. E o técnico Tite também, dando aí um recado para o torcedor do Cruzeiro. Então, informações aí que a gente trouxe ao longo deste primeiro dia do ano. E o Tite mandando um recado para o torcedor celeste para iniciar essa trajetória com o contrato que foi assinado e tendo a confiança aí do Pedro Lourenço no departamento de futebol. Sobre o mercado do Cruzeiro. Primeiro, Gabigol. Negociação muito bem encaminhada, agora sim com o Santos. Existe uma possibilidade que o Gabigol nem se apresente nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro topou em pagar uma parte do salário. O entendimento é aquilo que a gente já falou, porque o Santos foi o único interessado no futebol brasileiro e vai pagar a outra parte do salário do atleta, empréstimo de uma temporada. Claro aí que teremos algumas cláusulas neste empréstimo, muita coisa ainda para ser colocada no papel, mas é uma negociação que avançou muito nas últimas horas e o Gabigol nem deve se apresentar na Toca da Raposa 2. Talvez já fique em São Paulo, Santos, para se apresentar ao Santos. Foi uma negociação aí conduzida neste primeiro dia do ano. E agora o Gabigol, que tem como o empresário aí, o Júnior Pedroso, todo mundo tratando ainda com uma certa cautela, mas os clubes tiveram realmente uma conversa avançada. E aí aguardar o desfecho disso, mas tudo caminha, já que ele não está nos planos do técnico Tite. O Cruzeiro sabe que tem vencimentos importantes, então faz um entendimento de que fica
sem pagar uma parte, vai pagar uma outra, mas mesmo assim é uma economia importante para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Chico da Costa, a gente trouxe aqui que era um nome que interessava, que naquele momento não tinha uma negociação avançada, mas até o próprio Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, em entrevista exclusiva aqui à Samuca TV, confirmou que houve um avanço. É um jogador que chega dentro daquelas características aí que o técnico Tite pediu e tem tudo realmente para ser uma contratação do Cruzeiro para a próxima temporada. Segundo o Bruno Spindel, inclusive, tem alguns detalhes ainda para serem ajustados. É um acordo que pode realmente sair, o Cruzeiro tendo, então, esse centroavante como opção, a Caio Jorge, a Ney Servidia Real e o Chico da Costa podendo ser a opção que o Cruzeiro buscou a pedido, claro, do técnico Tite. E aí eles estão nesse estágio avançado e seria para uma vinda em definitivo. Vamos aguardar mais detalhes, mas de fato é um jogador que o Cruzeiro trabalhou nos últimos dias e com este avanço podendo ser confirmado como contratação para 2026. A outra questão importante que é sobre o Gerson. O Bruno Spindel também admitiu que as conversas estão caminhando. E o que a gente tem de informação é aquilo que a gente já vem trazendo há alguns dias, mas Cruzeiro, Gerson, staff do Gerson, o próprio Zenit, todo mundo vem conversando muito. Não é uma negociação fácil, isso eu não vou cansar de repetir, porque realmente não é. Se o Gerson for reforço do Cruzeiro para 2026, será de forma disparada a maior contratação da história do Cruzeiro em termos financeiros. Mesmo que o Jonathan Jesus seja envolvido, o Cruzeiro terá que complementar com uma grana muito importante. Não teve ainda uma sinalização positiva do Zenit quanto a valores, mas o entendimento é que não vai ficar naquela pedida dos 40 milhões de euros, até porque se fosse ficar nessa pedida, o negócio não iria continuar, né? As conversas se encerrariam ali. E o Cruzeiro vem com paciência, conversando bem, sabendo que o atleta tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, que tem aí, com o próprio Bruno Spindel, o Joaquim Pinto também tem bons relacionamentos, né, com dirigentes da equipe russa. E claro, o Cruzeiro tem outros intermediários também trabalhando, um deles o André Cury, que é um empresário aí que tem muita história no futebol mundial, inclusive, né? Então, o Cruzeiro vem tentando de todas as formas com que o Zenit aceite condições que não sejam os 40 milhões de euros. Gerson, Cruzeiro e staff, já existe o entendimento de que o Gerson, para voltar ao futebol brasileiro, ele não terá os vencimentos que ele recebe na Rússia. Ele terá um vencimento importante, um salário muito importante, com certeza. E isso não é problema para o Cruzeiro. Mas, claro, não vai igualar a salário que ele recebe atualmente lá no clube de São Petersburgo. Então, o Cruzeiro trabalha e é um desejo muito grande de todo o departamento de futebol, principalmente do Pedro Lourenço, de fazer com que essa contratação dê certo. O entendimento de todo mundo é que o Gerson realmente, se for contratado, ele dá um up neste elenco do Cruzeiro, num ano em que o Cruzeiro retorna à Copa Libertadores. A expectativa é de que, para o sim ou para o não, tudo seja resolvido até por volta ali 10, 11, 12 de janeiro, que é quando o Gerson tem que se reapresentar ao clube russo. Então, eu não acho que essa história vai ser finalizada tão rapidamente assim. Aliás, já não é uma coisa rápida, né? Porque essa conversa já vem de uns 10 a 15 dias. Então, vamos seguir acompanhando, mas de fato o Cruzeiro quer e vai fazer muito esforço para ter o Gerson como reforço em 2026. E a outra questão é sobre o Caio Jorge. O grande Vene Casagrande até trouxe uma informação
que o Flamengo fez uma nova proposta, e de fato fez, mas a proposta, pelo que eu apurei, em relação ao que era, ela teve um aumento aí de 2 milhões de euros, né? Porque os 30 inicialmente lá seriam 22 mais o Cebolinha, pelo que eu conversei com algumas pessoas, e agora 24 mais o Cebolinha. Então não tem possibilidade alguma de avançar com essa proposta. O Flamengo, se quiser realmente tirar o Caio Jorge, se o Flamengo considera que é uma baita proposta, que seria a maior venda do futebol brasileiro, está no direito dele. Mas o Cruzeiro está no seu direito também de entender que o Caio Jorge vale 50 milhões de euros. E uma outra coisa importante, que eu conversei com algumas pessoas. O entendimento que existe é que o Flamengo pode colocar atletas no negócio, mas quem vai dar o valor disso é o Cruzeiro, né? Não é o Flamengo dizer que o Caio Jorge tem uma proposta de 24 milhões de euros e que o Everton Cebolinha vale 8 milhões de euros. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, é o Cruzeiro que precisa definir caso o Flamengo realmente pense em avançar desta forma, dando uma compensação em dinheiro, mais um atleta. O atleta tem que ser de agrado do Cruzeiro e o Cruzeiro é quem vai ditar o ritmo da história. Porque se você coloca, por exemplo, tantos milhões mais fulano, o fulano meu vale tanto. O Cruzeiro acha que não vale esse tanto, então vai ficar nisso. Essa história, ela talvez continue. O que eu acho que precisa é que o departamento de futebol do Cruzeiro chegue e coloque talvez não um ponto final, né? Porque você não pode proibir ninguém de fazer proposta para um jogador seu, desde que não exista aliciar atleta, e o que eu já falei, eu repito aqui, o Caio Jorge com o staff, eles não vão forçar nenhuma questão, o Caio vai cumprir aquilo que definiu o Cruzeiro, então tá muito tranquilo quanto a isso, tem um carinho enorme pelo torcedor, pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele, de voltar a jogar em alto nível, de ir para a seleção brasileira, então tá tranquilo nisso. E aí o Cruzeiro pensa em 50 milhões de euros. Como serão esses 50 milhões de euros? O Cruzeiro é quem tem que definir. Tanto em dinheiro, mais determinado jogador que pelo Cruzeiro vale tanto. Então, essa história eu acho que dificilmente vai para frente. O Flamengo não vai chegar nesses valores. Se está trabalhando com Everton Cebolinha mais uma grana, e essa grana está longe ainda do que o Cruzeiro pretende, porque hoje, de grana, na proposta tem 24 milhões de euros. Faltam 26 aí, né? Esses 26 vão ser como? Por exemplo, não, nem vou citar exemplo aqui, porque senão vai ficar muita gente criando factoides, né? Mas então, tá muito longe do que o Cruzeiro pensa e o Flamengo teria que melhorar muito e colocar jogador que o Cruzeiro, de fato, tem muito interesse. O Everton Cebolinha é um jogador que pode render algo, mas não dentro dessas condições do Cruzeiro pensar no atleta de forma imprescindível para uma negociação deste porte, quando o assunto é Caio Jorge. Hora de falar sobre Gabigol a caminho do Santos, negócio praticamente fechado. Nas próximas horas a gente deve ter a confirmação do empréstimo de uma temporada. Existe a possibilidade até de o Gabigol nem se reapresentar com o restante do elenco nessa sexta-feira, data do retorno do fim das férias na Toca da Raposa. Gabigol e Tite têm uma péssima relação. O filme do atacante também ficou bastante queimado depois do pênalti desperdiçado, que teria colocado o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, e diante desse cenário e com um acerto com o Santos, o negócio está praticamente fechado. O que o Cruzeiro aguardava? Possíveis novos interessados dispostos a pagar mais do que 1,5 milhão de reais por mês que o Santos já topou e concordou fazer. O problema é que não apareceram novos interessados. Corinthians até sonhou, cogitou, mas não levou essa história adiante, especialmente porque manteve Memphis Depay e Yuri Alberto. E diante desse cenário, restam poucos detalhes para que Gabigol seja confirmado. Se o Santos assume 1,5 milhão de reais por mês, o Cruzeiro fica com outros quase 2 milhões de reais, 1.950.000, que totalizam os 3.450.000 a que tem direito o Gabigol. Só para completar,
registrar que a imprensa colombiana já dá como certa a permanência de Morelos no Atlético Nacional. Morelos é jogador do Santos. Primeira oferta do Atlético Nacional havia sido feita de 2 milhões de dólares. O Santos pedia 5 milhões de dólares. A tendência é que essa proposta tenha melhorado a ponto de os colombianos já darem como certo a permanência do centroavante. Para completar, hora de falar sobre Flamengo e Caio Jorge. Rubro-negro aumentou sua proposta ao Cruzeiro pelo centroavante da Raposa. 32 milhões de euros ou 24 milhões de euros em dinheiro e Everton Cebolinha, avaliado em mais ou menos 8 milhões de euros, a operação total chegaria a 208 milhões de reais. Cruzeiro se apressou para recusar mais uma vez a oferta, mesmo com Caio Jorge acenando com a possibilidade de mudança para o Flamengo. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, segue insistindo em 50 milhões de euros. O que eu ouvi é que se o Flamengo chegar com 30 milhões de euros ou algo parecido e incluir o Luiz Araújo em vez do Everton Cebolinha, que está um ano do fim do contrato e por isso tem um valor de mercado menor, pode haver negociação. O Cruzeiro gosta do Everton Cebolinha, mas gosta ainda mais do Luiz Araújo, jogador mais valorizado no mercado. Diante desse cenário, a tendência é que Caio Jorge permaneça na Raposa, mesmo com a possibilidade de mais do que dobrar seu salário no rubro-negro. Eu já contei para vocês que a proposta do Fla é para fazê-lo dono de um salário superior a 2 milhões de reais. Hoje, no Cruzeiro, Caio Jorge ganha na casa de 1 milhão de reais por mês. O Flamengo ainda queria assinar um contrato com o Caio Jorge por 4 anos. Sem Tati Castellanos, eu não descarto que o Flamengo faça mais uma investida antes de encerrar tratativas pelo centroavante do Cruzeiro. Então vamos lá, você curte, compartilha e faz nosso trabalho andar mais, vamos colocar assim, a gente chega em mais lugares. Sobre Gerson, o Cruzeiro sabe que os russos, o problema não é dinheiro para eles, sim, mas os russos até podem topar vender, né? O Marcão Silva, que é pai do jogador e agente do jogador, deu uma entrevista ao Pedro Leite falando que está confiante do negócio e que, acima de tudo, Luquinhas, gostou muito do Pedrinho, né? Que gostou muito do Pedro Lourenço, da conversa com o Pedro Lourenço, do que o Pedro Lourenço mostrou para ele do que é o Cruzeiro. Ou seja, tem ainda uma possibilidade dessa negociação acontecer, tem uma possibilidade, há um otimismo para que o Gerson chegue à Toca da Raposa. Sim, e a gente sabe que quando o jogador se mostra favorável à mudança, coloca essa vontade, deixa explícito isso, que quer mudar de time, como aconteceu até no caso da ida do Gerson para o Zenit, na época no Flamengo, as coisas fluem melhor. E outro ponto importante, Bruno Spindel entra em ação, entra em cena, o novo executivo de futebol do Cruzeiro, tem ótima relação com o Gerson, com o pai do Gerson, atuou nas 2 vezes que o Flamengo contratou o Gerson em 2019 e 2023, então é uma peça importante, é uma carta na manga do Cruzeiro agora nessa negociação pelo camisa 8, né? Camisa 8 na seleção do Flamengo, acho que no Zenit ele usa até a camisa 9. O Zenit que tem aí um retorno das férias no dia 12. Sim. Então vamos ver como é que vai ser isso. Quem sabe essa situação seja resolvida para que o jogador fique no Cruzeiro, né? Chegue ao Cruzeiro, fique no Brasil, seja apresentado na Toca da Raposa. Tomara que isso aconteça. É um jogador que vai agregar muito valor ao Cruzeiro, né? Pela vivência no futebol e mais do que isso, né? O próprio Tite confia muito no jogador. Então você chega a uma casa, né, que tem o Bruno Spindel, que o próprio Marcão Silva, o pai do Gerson, disse que é amigo, né? Então tem ali já um conhecimento de pessoas e tem o próprio Tite que conhece muito o jogador. E é um cara que, além do currículo dele, ele está numa excelente forma, né? Numa excelente fase da carreira. Claro que, por exemplo, não está em comparação aos melhores momentos do Flamengo, o que vive no Zenit agora. Mas não é um atleta em decadência, né? Pela idade. Ainda é um cara jovem, então o Cruzeiro contrataria um jogador no auge. Exatamente, 28 anos tem o Gerson. Falou de Bruno Spindel e falou de Tite, né? Falamos desses 2 assuntos. Vamos lá, porque ambos já estão em Belo Horizonte. Sim. Nesta sexta-feira começa de verdade a era Tite no Cruzeiro na Toca da Raposa. Exatamente. Reapresentação dos atletas, né? Parte dos atletas, aqueles jogadores mais jovens, os atletas que atuaram menos minutos em 2025. Nesse primeiro grupo à disposição do técnico Tite. É o primeiro dia da era Tite à frente do Cruzeiro. Então a expectativa boa, e você estará lá na Toca da Raposa 2, né? Eu vou ficar fazendo plantão na Toca e a sua missão vai ser
a missa, né, no ginásio do Barro Preto, que vai acontecer às 7 horas da noite, nesta sexta-feira. É a programação intensa do Cruzeiro. Vamos ficar lá na porta da Toca, vamos fazer o Rádio Esporte de lá, vamos trazer informação de quem está passando. E aí, vale destacar que essa primeira apresentação, né, para alguns reapresentação, para outros apresentação, vai ter, por exemplo, Neis Vidia Real, né, vai ter o Matheus Henrique, que pediu para voltar antes, o Otávio, Matheus Cunha, a molecada, né, os crias da Toca também, esses que vão compor o elenco para a disputa do Campeonato Mineiro. Vamos dizer que os titulares, né, grande parte deles, na segunda-feira. Sim, né? Exatamente. Os atletas que atuaram mais tempo em 2025. Né? O Bruno Spindel, inclusive, já começando esse trabalho, né, na Toca da Raposa, sendo aí o executivo de futebol do Cruzeiro, tendo aí ao lado dele, né, por exemplo, a comissão técnica, que vai ter o preparador físico Fábio Massarijean, o auxiliar técnico Matheus Bach, que é filho do Tite, né, o outro auxiliar é um Vinícius Bergantin, que era técnico, né? Do Avaí. Trabalhou no Avaí, trabalhou na Ferroviária, abandonou não, né? Deixou a carreira de técnico para ser auxiliar do Tite no Cruzeiro, um movimento parecido com o que fez Rafael Guanais, você vai se lembrar, em 2022 no Cruzeiro. Então, assim, é uma comissão que está sendo formada e, óbvio, né? Permanece Robertinho e o João Paulo, são preparadores de goleiro, Wesley Carvalho, que é fixo da casa, essa galera permanece, né? Segue firme nos trabalhos no Cruzeiro. Mas vale destacar que tem um atleta que não deve se representar nessa sexta-feira. Começa com Gabi, e termina com Barbosa. É o Gabigol, que está numa situação bem evoluída, né, numa negociação bem avançada com o Santos para ir para o empréstimo. Exatamente, né? As conversas evoluíram nas últimas horas, Cruzeiro e Santos negociando essa situação. Era o destino, né, que restou ao Gabriel, porque a maioria dos outros clubes não se interessou, e o Santos, né, por já ser a casa dele, onde ele foi revelado, e ter também uma relação familiar muito forte, né, porque ele namora a irmã do Neymar recentemente renovou com o Santos, então o caminho aberto para o Gabigol reforçar o Santos. A questão salarial era o principal impasse, né, o principal entrave dessa situação, resolvida aparentemente, né, recebida a princípio, e o Gabigol pronto para defender as cores do Santos na próxima temporada. Pode ser no formato meio a meio, sim, né? É o Santos pagando metade, Cruzeiro pagando metade. Vai ser um contrato aí muito bem feito. Tem aquelas cláusulas, por exemplo, não pode jogar contra o Cruzeiro, isso aí segue. Mas é uma tendência que isso aconteça, ele nem se reapresente com os companheiros para esse ano de 2026. Ano esse que tem o Tite, né? Que ele teve ali teve um probleminha. Não adianta falar que não teve. Teve ali um probleminha. Eu acredito que esse também é um dos motivos, né? Esse é um motivo que não quer o Gabigol ter esse contato, enfim. Mas e é uma série de fatores. Tem outras questões envolvidas também, né, nessa história. Mas se ele for, que seja feliz, e o Cruzeiro também entendendo que é importante negociar o jogador por empréstimo. E vai seguir tendo contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. Exatamente, é um jogador que pertence ao Cruzeiro. Nesse ponto seria importante, por exemplo, que ele jogue bem no Santos para o Cruzeiro conseguir fazer a negociação, uma transferência. O Cruzeiro talvez torça para que ele jogue bem e até depois seja comprado em definitivo, né? Fique em definitivo no Santos. É uma possibilidade que isso também aconteça. E para a gente fechar, Matheus Cunha, né, goleiro, que em julho tinha assinado já um pré-contrato com o Cruzeiro, chegando à Toca da Raposa, fez teste físico, já vestiu camisa e fica no Clube Celeste até o fim de 2028. Exatamente. Chega inicialmente para ser o reserva do Cássio, porque o Léo Aragão de malas prontas para o Avaí. É um atleta ainda jovem, com potencial de crescimento. Teve alguns bons momentos no Flamengo, trabalhou com o técnico Tite, foi titular em algumas oportunidades. Chega para ser reserva, mas tem margem para evolução e quem sabe assumir o gol do Cruzeiro nos próximos anos. Boa sorte ao Matheus Cunha. Para goleiro, então, tem o Cássio, tem o Matheus Cunha e tem o Otávio. Exato. E aí os meninos, né, do time Vitor Lamounier, sub-20, Marcelo. sempre existe esse revezamento para ser o quarto goleiro. Mas tá tudo certo. O Renan mandou recado, Renan DJ. O Pablo Juan, Chico da Costa é mediano. O Valdir Simão de Lima, não gostou muito do Chico da Costa, não. Roberto Quirino, pelo amor de Deus, Chico não. A turma tá... O Chico da Costa, que tem negociações avançadas, né? As tratativas evoluíram nas últimas horas. Ele deve chegar ao Cruzeiro
em contratação em definitivo junto ao Cerro Porteño, ele vai ter que conquistar a torcida do Cruzeiro, porque as primeiras manifestações foram de reprovação por esse movimento. E aí tem uma... Como é que fala? Uma participação do Vanderlan? Cruzeiro tem que dar resposta ao Flamengo, fazer uma proposta ao Arrascaeta e ao Pedro. O Arrascaeta é o sonho, acho que, de muito torcedor do Cruzeiro, com certeza, pela qualidade que ele tem. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!